Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Livro de Efésios. Aleluia. A temática já está na Bíblia, pastora, coloca para nós, já está aí nas imagens da Bíblia. O tema de hoje, preparados para a guerra. Vou falar novamente de guerra. O Espírito Santo me incomodou de eu falar novamente de guerra. Então, quero falar um pouco sobre guerra. Efésios, louvado seja o nome do Senhor. 6, 10 e 11, conhecido de nós todos. Pastor, mas você vai falar de guerra de novo? O Espírito Santo queimou na minha alma e eu entendo que é o Senhor realmente nos mostrando que nós temos que estar em guerra. Detalhe, eu queria já falar alguma coisa na introdução, o pastor já falou na abertura. Ele mesmo disse, foi uma guerra para poder chegar no culto hoje. Opa, já está confirmado. Então é isso, querido. Só a questão de nós estarmos aqui hoje não é o simples fato de vir para a igreja, principalmente hoje que é dia de Santa Ceia. É dia de eu estar me preparando para as guerras que haverão de vir. Tem pessoas que falam, não fale de guerra, não fale de luta. Parece que a pessoa quer se enganar, porque a luta e a guerra ela vai vir. Então eu não tenho que ter medo da luta, eu não tenho que ter medo da guerra. O que eu tenho que fazer é o quê? O tema de hoje, está um versículo, mas o tema de hoje é preparados para a guerra. O que nós estamos fazendo aqui hoje? É um culto de preparação. Eu estou me preparando para a guerra. Mas deixa eu ler o versículo, não quero ficar falando muito antes do versículo, porque toda a autoridade está na Bíblia Sagrada, amém? Então, Efésios 6,10, eu vou na minha versão, depois eu leio nessa versão também. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o 11 também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nessa daqui, vistam toda a armadura, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura, isso que a gente já falou, toda a armadura, não é algumas peças, é toda. Nós estamos fazendo aqui, nos vestindo de várias partes dessa armadura, para que possamos permanecer firmes contra as estratégias ou ciladas do diabo. Que fala estratégia, que fala ciladas. Amém? Aleluia. Pode pôr o termo, pastor, por gentileza? Queridos, então nós vamos aprender aqui, que Satanás, ele é um estrategista, ele sabe armar ciladas, e com a importância de nós estarmos aqui hoje, porque se ele é especialista em armar cilada, se ele é estrategista, aquele que nós servimos, ele tem toda a estratégia, e ele é aquele que revela o oculto e o escondido. Então, quando eu me fortaleço no Senhor, quando eu venho para a presença de Deus, quando eu venho para a casa do Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou me equipando com a armadura de Deus, com o revestimento do Senhor, para que eu venha estar preparado para as ciladas. Aí o pastor Neto falou hoje, teve uma cilada lá, não teve? A moto entrou na frente, Deus na direção que brecou lá e não bateu. O que é isso? O direcionamento. A capacitação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos livrando dos laços que o inimigo tenta preparar contra nós. Todos vimos nessa semana que passou, acho que semana passada, a mega operação que teve lá no Rio de Janeiro, no Morro da Alemanha, no Morro da Penha. Os especialistas estavam falando que aquela operação, ela foi premeditada, preparada, organizada 15 meses, 1 ano e 3 meses. Para depois então eles irem lá e fazer aquela guerra contra o narcotráfico do Rio de Janeiro. Glória a Deus. O que nós aprendemos com isso, querido? Preparados para a guerra. Tem que ter um preparo. Eles não chegaram lá de peito aberto, não. Eles prepararam tudo. Eu estava vendo uma matéria. Eles prepararam, fizeram um sistema de rastreamento por cima para ver onde as pessoas, os traficantes andavam. Fez tudo um sistema para depois eles irem lá. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos preparando a nossa alma
a nossa vida, a nossa psique, para as guerras espirituais que muitas das vezes vamos enfrentar no decorrer da nossa semana. Nós não estamos aqui como os meros coadjuvantes da história. Não, nós estamos aqui sendo os, como é que é a palavra? Protagonista, rapaziada, tá na direção, pegou certinho. Nós somos o protagonista da nossa história aqui. Só que o protagonista, para que ele tenha sucesso, ele tem que estar preparado com o script. Ele tem que ter estudado o script, ele tem que ter ali, suado o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no script do céu. O Senhor está nos dando a sua bússola, a sua direção, para que nós possamos então, quando vir a batalha, quando vir a guerra, sábado mesmo ontem, sabadão, é dia de vender muito. Mês difícil, Black Friday, mas pior de outubro, o mês começou, parado, o efeito faz o L, parado, e todo mundo meio preocupado. Eu fiquei 11 mil no vermelho, ano passado, mês passado, foi em outubro, eu não fiquei 11 mil no vermelho, fiquei uns 7 mil, depois saí. Normalmente Deus faz assim comigo, permite eu começar atrás, todo mês eu supero, esse mês, em nome de Jesus vai ser a mesma coisa, já foi, né, já saí do vermelho. Mas daí ontem, eu peguei, abri minha tela, eu estava 11 mil no vermelho, abri minha tela ontem, graças a Deus, eu estava R$300 no vermelho, então praticamente eu estava na meta. Falei, aleluia, hoje é sábado, né? Peguei uns 20 mil aí, tal, eu fui na fé. Era meio-dia, eu estava com R$598 no dia. Preparados para a guerra. Começou a me dar uma coisa, olha, eu sou uma pessoa bem tranquila, graças a Deus. Eu sou, prometeu, eu sou ansioso. Mas o R$598 vendido, em pleno meio-dia e pouco, e eu trabalho até 3h30, quanto isso, já tinha regulado 30 mil vendido. Falei, Senhor amado, eu estava quase falando assim, sabe uma coisa, eu vou falar com o Fábio lá, que eu vou bater direto até as 12 e vou embora para casa. Que daí você pode fazer direto, sem almoço, sem bater almoço, do lado, só embora. Eu não estou vendendo nada mesmo. Eu falei, Senhor, me dá paciência, me dá tranquilidade, me dá paciência, Senhor. Preparados para a guerra. Vai vir a guerra, vai vir a batalha. E aí? E aí que Deus vai pegar e falar, não, pera aí, meu filho não está brincando comigo não. Na quarta ele está no culto, no domingo ele está no culto, na sexta ele está lá ajudando, mexendo, acompanhando o ensaio, está pagando preço. Não, pera aí, daqui a pouco, olhando no WhatsApp assim, 2 mensagens. Aguenta aí, eu estou chegando aí, 2 retornos. Falei, aleluia. Um eu sabia que era de 3,5 e o outro ia dar quase os 9 mil. Mas resumi a história para não gastar tempo da mensagem falando estou dizendo da minha batalha que eu tive ontem. Em resumo da história, até as 3h30 vendi 12 mil reais. 2 horas e meia praticamente, 12 mil reais. Estava com 598, até meio-dia, quase meio-dia. Então o que é isso? É as guerras que vamos enfrentar, que o inimigo vai vir com unhas e dentes para cima de nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos de parabéns, porque nós não estamos brincando com Deus, nós estamos se revestindo do poder de Deus, da graça poderosa do Senhor. Vivemos em tempos de batalha, não apenas física, mas espiritual. Eu quero focar aqui também no físico, o pastor deu uma pincelada, e eu também quero falar um pouquinho, porque quando nós falamos acerca de preparados para a guerra, quando o soldado vai para a guerra, uma das áreas que o soldado tem que estar muito bem é fisicamente, porque senão ele não vai conseguir andar, percorrer, agir com rapidez. Às vezes, se um amigo cair ali, eu estava vendo o treinamento do BOP, como teve essa questão de guerra, eu estava vendo o treinamento do BOP. Diz que o treinamento do BOP é um dos mais difíceis do mundo. Quando a pessoa vai fazer um treinamento do BOP, ele assina uma cláusula lá, dizendo que ele pode vir a morrer. Tanto que tem casos de um treinamento do BOP que eles morrem. Para você ter uma noção. Então, ou seja, tem que estar fisicamente muito bem para fazer aquele treinamento. Eu meditando naquilo lá, o Senhor me trazendo agora, né? O ministro assim, Deus vai me dar coisa na hora. Eu nem preparei, eu falava, o Senhor vai colocando, o Senhor vai montando no decorrer da semana. Então, o que isso quer dizer? Como nós temos que estar preparados também fisicamente para a batalha. Fisicamente de que forma, pastor? Cuidando do templo do Espírito Santo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreveu que o exercício físico tem pouco proveito. Amém.
Mas se ele diz que tem pouco proveito, ele quer dizer que algum proveito tem. A Bíblia também fala que nós somos templo do Espírito Santo. Quando ela fala, não fala só na questão espiritual, fala também na questão física. Então nós temos que nos disciplinar para cuidar do nosso físico. E para nós cuidar do nosso físico, começa primeiramente aqui, ó. Já viu aquela pessoa que faz bariátrica? A pessoa fez bariátrica, mas se ela não treinou aqui primeiro, já vi vários casos que a pessoa fez bariátrica, mas voltou a engordar. Por quê? Começa no físico, começa na mente. Então, eu que a pastora estava aqui, ó, nós vamos voltar a treinar. Esse dia mais um, né? Ela está com uma gripe nela, ela está com uma tosse lá, já sarou, graças a Deus, mas esse dia estava vendo muito frio saindo. Mas semana que vem nós vamos começar a dar uma caminhada, fazer alguns exercícios, porque nós temos que cuidar do físico. Nós dependemos do físico para poder servir o Senhor com mais qualidade, servir a nossa família com mais qualidade, o nosso trabalho, que automaticamente supre a nossa família e supre a casa do Senhor. Então, eu tenho que cuidar também do físico, do humano, da parte humana, para depois então entrar na parte espiritual. Pastor, a parte espiritual é mais importante? Claro, a parte espiritual é mais importante, mas se eu não tiver o físico bom, nem o espiritual eu consigo fluir, porque eu dependo do físico, para vir até a igreja, para orar, para clamar. Segundo a Rebeca Brown, ela fala que 1 hora de oração, 1 hora de pregação, melhor dizendo, ela equivale, não vou lembrar agora quanto tempo, mas não sei quantas horas de trabalho. 8 horas. 8 horas, né, pastor? 8 horas de trabalho, ou seja, de tanto que desgasta o físico. Tanto que ela fala que quando você for pregar ou você for entrar em guerra espiritual por longo tempo, você não entra de jejum, faça o jejum antes. Na época, se alimente bem antes, porque ela fala que exige muito do nosso corpo físico. Então, no meio da preparação para as batalhas, para as guerras, cuidemos do nosso corpo. Começa na nossa psique, eu preciso treinar, eu preciso comer menos, eu preciso cortar o açúcar, eu preciso cortar a gordura, eu preciso abrir um vídeo, veja vídeo falando sobre alimentação, viu? Entendeu para quê? Começa a trabalhar aqui primeiro. Oi? Check-up, né, pastora, no casadinho. Bem que corre, check-up. Pastora sábado, a pastora quarta, a desceu para o casamento. Vamos completar esse ponto. É nós que somos homens que correm meio dos exames, né? Ó Deus falando comigo mesmo. Então, vamos aí, né, fazer os exames também, né, no nome de Jesus. Então, cuidemos do nosso físico, queridos. Mas espiritual, o apóstolo Paulo nos alerta que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é somente o lado físico, aí entra a questão, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nós já bem sabemos que fala em Efésios. Por isso Deus nos chama a nós nos prepararmos para a guerra espiritual, para não sermos surpreendidos quando a batalha vier contra nós. O que acontece? Tem muitas pessoas que está tudo bem na vida, está tudo bem na casa, está tudo bem na família. A família está bem estabilizada, está com saúde, não está faltando dinheiro, os filhos estão com saúde, está tudo ok. Aí a pessoa faz o quê? Ela se prepara para a guerra, nesse momento, ela faz igual está vendo o microfone aqui, ó. Abaixa a guarda. E nessa que abaixa a guarda, é a hora que o inimigo falou, opa, ele abaixou a guarda. Já viu a luta do boxe? Como é que é a luta de boxe? Aqui, ó. Para quê? Proteger o seu rosto. Quando o lutador faz assim, ó, é a hora que o outro entra com o jab, que eles falam. Entra com o jab, né? Então o inimigo está louco para dar um jab demais. Então, tudo que o inimigo quer é que nós abaixemos a guarda um pouquinho só. Só um pouquinho para abaixar a guarda, ele vai. Então nós temos que criar a guarda erguida. O que é a guarda erguida, pastor? É que nós estamos fazendo, não faltar no culto. Está orando, está buscando, está santificando a nossa vida. Está buscando as coisas de Deus, um filme, lançamento evangélico novo, um louvor novo, uma pregação nova, um tempo de oração na minha casa, uma leitura da Bíblia, algo mais. Me fortalecendo no Senhor. Para quê? Para que assim a minha guarda esteja erguida, eu esteja pronto para as guerras, eu esteja com armamento espiritual. Por isso que a Bíblia fala, sede sóbrio, 1 Pedro 5,8, sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, nós temos adversário todos os dias, querido, que é o diabo. Até essa palavra aqui no original,
Um dos significados da palavra diabo, que é adversário mesmo. Também é acusador. Anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então aquele que de repente não se prepara, ele é um alvo fácil do inimigo. Então nós temos que fazer, nos preparar, não deixar que venhamos ser um alvo do inimigo. Você pode notar aqueles camaradas lá, que quando ele vai fazer o assalto, ele procura uma senhorinha de idade, procura uma pessoa do bem. Você vai procurar o mais fraquinho. Por quê? É o mesmo espírito. Ele vai procurar aquele que é mais fraco, para ser mais fácil de ele atacar. No mundo espiritual é a mesma coisa. O inimigo vai ver o pai. Olha, ele está fraco, ele está sem força, ele não está orando, ele não está buscando, agora a hora ele vai atacar. Então, fraco ou forte, esteja aos pés do Senhor, clamando alto, clamando baixo, dando com mais energia, menos energia no sentido físico, mas esteja buscando o Senhor. Não podemos viver uma vida espiritual relaxada. O soldado que ignora a guerra é o primeiro a ser atingido. Então, nós temos que estar sempre firmados no Senhor. Primeiro ponto, reconheça que estamos em guerra. Primeiro ponto, reconheça que estamos em guerra. Queridos, nós estamos em guerra. Vê tudo que o mundo está passando, vê as ideologias, tentando tudo que é jeito, doutrinar as nossas crianças. Se nessa luta, eu fico feliz que não tem um desenho evangélico assim, eu fico feliz, porque é tanta porcaria que tem para levar as crianças para o caminho errado, os jovens para o caminho errado. Então nós estamos numa grande guerra espiritual. Você vê na nossa nação, o comunismo querendo tomar conta, uma guerra que está, os outros países, a Nigéria, que agora parece que o Donald Trump já deu um recado lá, que se não parar com a matança, dos assassinatos contra os cristãos, ele vai mandar o exército dele lá. Fruto das nossas orações, sempre estamos orando aqui. Por isso que quando eu falo aqui sobre dom pincelado sobre política, é para ficar assim, Donald Trump, servo de Deus, aconselhado pelos pastores, ele mandou um recado lá. Estava acontecendo várias matanças, não nesse nível que está agora, mas várias matanças nesses países aí, nunca teve um presidente para falar lá. Agora ele já mandou um recado, ou vocês param disso daí, eu vou mandar meu exército e vou acabar com essa festa. Já deu um recado lá para o presidente de lá. Então é uma guerra espiritual, querido. Forças da maldade têm usado, através das suas hierarquias espirituais, para querer perseguir, atacar e destruir os servos do Senhor. Não podemos lutar com as nossas próprias forças. A vitória vem quando nós nos fortalecemos no Senhor e no poderio da sua palavra. Segundo ponto, fortalecer no Senhor. Físico é bom, vai nos ajudar, mas a dependência maior é do Senhor. Filipenses 4,13. Filipenses 4,13, bem conhecido de nós todos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu estou no Senhor, eu tenho que entender que Ele está comigo. A Bíblia também fala, em Tiago, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Você vê aquela pessoa que fala assim, não, eu estou na minha casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, Deus está comigo. Mentira. Querido, em casa às vezes a gente não consegue ler, não consegue orar tanto assim não. O que é vir para a igreja? A igreja estive uma ilustração muito boa sobre a igreja. Muito boa. Achei linda a ilustração. Sabe o que é a igreja? Sabe que está tendo um jogo de futebol? E tem a reunião com o técnico do vestiário? A igreja é o vestiário, onde você faz a reunião com o técnico, Jesus, o pastor, que estuda a palavra, recebe as informações, as direções, as preparações para a guerra. Depois você sobe para o campo, lugar de guerra, lugar de batalha. Então, a igreja é o lugar que você recebe o incentivo para ler a palavra, o incentivo para orar, incentivo para perdoar, o incentivo para se santificar, o incentivo para que você possa ir, não, é isso mesmo, o pastor falou lá, o presbítero falou, o diácono falou lá, o louvor falou, não, nessa área eu tenho que melhorar. Estou me preparando, estou me moldando, estou me capacitando para a guerra. Amém. O inimigo não vai me pegar de surpresa. Amém. O guerreiro espiritual vence não pela espada, mas pelo poder da presença de Deus na sua vida.
Aleluia. Temos que nos armar das armaduras espirituais. Vista a armadura espiritual, como Paulo disse lá em Efésios, lá do 3 ao 17, ele vai descrever acerca da armadura de Deus, que eu já falei aqui, mas a Bíblia fala o quê? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, por que muitas vezes o senhor repete? Repete, já foi provado que o nosso cérebro, tudo que nós lemos, nós gravamos, se eu não me falha a memória, não vou lembrar agora o número exato, mas 60% ou 50% que nós lemos e ouvimos. Então, é importante eu ler e reler, ouvir e reouvir novamente, para que assim eu possa estar gravando, guardando na minha psique. E ali vai falar sobre as armaduras que nós precisamos: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, cinturão que vai no meio, falando para nós termos uma vida centralizada, firmada no Senhor. Um guerreiro, ele tem que ter o cinturão, porque o cinturão dá a ele posicionamento. Posicionamento para não permitir que as situações contrárias possam pegar ele de surpresa. Um guerreiro, um soldado, ele não fica de qualquer jeito lá na batalha, tá? A batalha está assim, ó. Quando tá, o soldado tem que ser classificado. Atento. Cinturão da verdade. O que a palavra ela nos faz? Ela nos dá a sabedoria, a estrutura do entendimento na verdade. Couraça da justiça. Couraça que tampa o peito, protege as nossas emoções. Nosso maior desafio, querido, é nós sermos curados na nossa alma, na nossa psique. Sempre estou batendo nessa área. Porque hoje em dia vivemos uma época de depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade. E tudo isso é o que? As emoções que estão fora do lugar. Então o nosso desafio é, através do revestimento do poder do Espírito Santo, a couraça da justiça, visitar o nosso coração, para que os nossos sentimentos não venham a ser aflorados segundo qualquer situação que o inimigo lance contra nós. Você notou aquela pessoa está na igreja, mas qualquer coisinha que acontece, ela, não sei o que falou, não, mas não sei o que. A pessoa está na igreja há muito tempo e a pessoa é depressiva. A pessoa está anos na igreja e a pessoa, o emocional dela é tudo bagunçado. É lógico que tem questões aí também até, como é que fala? Humanas, que às vezes até tipo de alimentação a pessoa precisa ter, porque às vezes, igual eu, graças a Deus, já passei por depressão também, já venci, mas é provado cientificamente também que tipo de alimentação também ajuda nessa área. Então entra na questão do físico, né? Mas não adianta não é só tratar o físico em alimentação, em algum tipo de exercícios que também ajudam. Depois tem que ir para o espiritual. E quando vim para o espiritual, eu tenho que buscar o espiritual e crer. Que aí vem depois a outra ferramenta aqui. Então, eu tenho que controlar, colocar, tomar posse e utilizar a couraça da justiça. Depois da sandália do Evangelho da Paz. Quando eu recebo o Evangelho da Paz, eu tenho paz no meu espírito. O Espírito Santo me dá tranquilidade. Tudo parece que está pegando fogo, tudo parece que está. Deus não dá tranquilidade, não, as coisas vão. Às vezes vem um pouco de ansiedade até, mas a gente precisa controlar, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, está dentro da nossa vida. Nós temos que estar preparados, temos que estar renovados com a paz do Senhor. Temos que pedir, Deus, derrama a tua paz sobre mim. Não permita que eu seja uma pessoa ansiosa, uma pessoa desesperada, não. O ímpio tem que chegar perto de mim e falar assim, nossa, quando eu chego perto de você, eu tenho paz. Agora, imagina o ímpio chega perto de você, nossa, rapaz, chegando perto de você, não quero ter paz, está me deixando tribulado. Cadê a sandália do Evangelho da paz? Não. Ó Deus, me traz paz, Senhor, me traz tranquilidade, eu preciso de paz. Para as pessoas chegarem em mim, venha fluir o aroma agradável do Senhor, que traz paz, escudo da fé. Eu falei que da couraça da justiça. Se eu tenho a couraça da justiça, entra agora no escudo da fé. Quando
O que a Bíblia fala? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Então eu tenho que ter na minha psique o pensamento. Não gosto de ficar falando positivo, energia, até que eu falei aqui, que é essa fala, e procurar de não ficar falando assim, tem que ser positivo, uma energia, isso aí é fala espírita, né? Deus te ilumine, isso é fala espírita. Eu quando tenho aquela postagem, até uma postagem bonita, eu vou postar, mas Deus te ilumine, eu nem posto, não, isso aí é algum espírita que escreveu. Então o cristão é Deus te abençoe, você tem um dia de bênção, né? Então, eu tenho que trazer a fé, gerar a fé dentro de mim. Por isso que a Bíblia fala de um fraco, sou forte. Por isso que Jesus Cristo diz, se tiver fé também num grão de mostarda, é o que? É gerar no mundo espiritual e crer, falar, não pai, o milagre vai acontecer, as coisas vão mudar, mesmo que eu esteja angustiado, mesmo que eu esteja triste, não deixar ser levado pela circunstância. Amém. O escudo da fé. Por que escudo? Para que serve o escudo? Defesa. Então quando eu creio, eu estou colocando uma proteção na minha mente para que a incredulidade não venha tomar conta de mim. Amém, glória a Deus. Porque ser escudo é proteção. Então o que é o contrário do escudo da fé? É a dúvida, é o medo, é a indiferença, é a inferioridade. Você acha que quando estava R$598 vendido, ela estava com aquela fé toda? Sabe, batia aquela tristeza, a vendedora olhou para mim e falou, que cara é essa, velho? R$598 vendido, disse, que cara que eu tenho? Então não é fácil, tem a luta, mas no meio da luta você tem que acreditar que as coisas vão acontecer, você tem que perseverar ali. Então nós temos que ter esse escudo da fé, capacete da salvação, blindar a nossa mente dos pensamentos contrários, malignos, depressivos, doentios. Temos que vigiar, queridos, nas informações que temos, é provado cientificamente. De manhã, não veja notícia negativa. Eu, pastor Adilson, que a gente presbítero, acompanha muita política, a gente tem que vigiar. Eu estou vigiando isso aí. Às vezes chega de manhã, a gente vai ver qual notícia ruim da política lá. Eu já estou vigiando. Chega de manhã, eu coloco algum louvor, alguma pregação. Não, tem que começar o dia já com coisa de bênção, coisa de vitória, uma notícia boa já, para blindar minha mente. Porque um dia, porque senão a notícia ruim vem e aquilo parece que impregna no nosso coração, na nossa mente, e aquilo parece que começa a atrapalhar o nosso dia. Então, nós temos que dosar, temos que estar no meio da guerra, da batalha, defendendo a nossa fé, defendendo o nosso lado espectro político, temos que defender a direita, temos. Podemos muitas vezes deixar que sair atrapalhar nosso emocional. Esse dia eu vi o Coppola falou sobre isso, gente, você vê que está atingindo o seu emocional, dá um tempo. Descansa um pouco, foque em outra coisa. Você tem, no meio dessa guerra, nós precisamos de você, mas você precisa estar bem. Se você não estiver bem, não vai conseguir. Ele é cristão também, é cristão católico, é cristão também, muito inteligente. Ele falou que tem um jeito de dar uma pausa. Ele parou que ele queria entrar em parafuso. Isso é um dos exemplos. Pode ser outra área que de repente tire a sua paz. Então, nós precisamos da espada, do capacete da salvação para que blindar a nossa mente. Pai, eu preciso de paz, eu preciso entender que o Senhor é que nos salva, é o Senhor que nos cura, por mais esses problemas que tem, por mais esses sinais que vem, por mais. Até porque, querido, segundo a Bíblia fala que só vai piorar mesmo. É a Bíblia. Não adianta você que não, o mundo quer. Não, segundo a Bíblia, cada dia que passa a situação vai ficar pior. Então o que nós precisamos? Nos encher de Deus, para ser igual o povo quando estava saindo do Egito. As pragas vinham, destruindo tudo, estava uma desgraça. Mas onde era a casa do Senhor, a casa do povo de Deus, tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e lá não acontecia nada. Então é isso que Deus vai fazer conosco. Na nossa casa, o inimigo não toca. Deus vai proteger, Deus vai dar livramento, Deus vai dar direcionamento. E a espada do Espírito. A espada, querido, ela serve para o ataque. Então é por isso que nós precisamos sempre estar com a espada na nossa boca e no nosso dia a dia. Porque a espada é aquilo que nos defende da incredulidade e das heresias da vida. Assista o filme O Herege, para você aprender a importância. É um filme circular, mas mostra um pouco como o inimigo trabalha. Então também nós temos que buscar o conhecimento da palavra para não cair no engodo das falsas doutrinas. Porque hoje em dia,
As falsas doutrinas estão cheias por aí. Igrejas que parecem até de verdade, mas falam que você adora anjo, que o anjo vai te salvar. Igrejas que batem na porta da sua casa lá e falam que é Jeová. Jeová que vai salvar você. Que Jesus só foi um grande profeta. Que o Espírito Santo é só uma força ativa. Não, tem que estar firmado na palavra. Essas religiões às vezes falam sobre família, às vezes falam sobre amor, às vezes falam sobre perdão. Então se eu não estiver firmado na palavra, eu caio nessa conversa. Porque o inimigo ele é sujo. Mas está falando sobre família, que bom. Mas está falando sobre perdão. O diabo assim, ele vem com um pezinho de algodão. Então nós temos que estar vigilantes. Não deixar que o inimigo venha tirar de nós a nossa firmeza da espada do Espírito. Eu não tenho a espada do Espírito. Eu vivo na palavra. A espada do Espírito representa a palavra de Deus. Eu vivo na palavra. Está na palavra. Por isso que é importante estudar, buscar conhecimento. Pega ali estudos teológicos na Bíblia que fala sobre a doutrina da igreja, para ver o que é doutrina e o que é distorção. Senão qualquer vento que vem aí, se essa questão de profecia, ela já é uma igreja mega, gigante aí, está mostrando lá. O cara falou assim, o seu nome é Mateus? Não, meu nome é Eduardo. Então abra no livro de Mateus. Aí fica fácil. Então, nós temos que estar na espada do Espírito, querido. Não temos muitos aqui, mas quer pregar a palavra. Eu não vou ficar inventando. Se Deus mandar falar, eu tenho outra profecia em relação para a glória de Deus. Mas é quando Ele manda, não é quando eu quero. Quando o Senhor direciona, a gente fala, pela graça de Deus, o Senhor cumpre, porque a gente é porta-voz, mas vem do alto. No 6,13 vai dizer, portanto, tomai toda. Então tudo isso que nós falamos, portanto, tomai toda. Então não é tomar alguma parte, isso é lógico, não nós somos perfeitos. Então, em algum momento, alguma área, nós podemos estar mais fracos. Então, nós precisamos fazer, nos aperfeiçoar, melhorar naquela área que não estamos bem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. O que a Bíblia fala também? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Olha que interessante. Então isso quer dizer que mesmo eu sujeitando a Deus, o diabo ainda vai vir. Vai, o versículo está falando. Sujeitar-vos a Deus. Não, me sujeitei a Deus, eu acabou, agora tranquilo. Eu vou virar as costas para o diabo. Fazer assim no céu. Vira as costas para mim, para você ver. Sujeitar-vos a Deus. Ó. Firme, atento. Sujeitar-vos a Deus. Resistir ao diabo. Quer resistir? Ó. Que representa isso? O dia da tristeza, o dia da angústia, o dia da dor, o dia do cansaço, o dia do medo, o dia da ira. O dia que o pastor falou aqui, ele vem para a igreja meio que arrastado, meio que empurrado, cansado. Eu estou resistindo. Já queria ficar em casa dormindo. Ó, você vai para ficar em casa. Não, eu vou resistir. Ó, vou resistir à preguiça, vou resistir ao cansaço. Vou resistir à vontade de dormir, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor, porque é lá que Ele quer que eu esteja. Amém. É resistir. Agora tem pessoa que está chegando na igreja, você der um soninho, domingo que vem eu vou. Aí vai ele falou, o pastor falou para mim, a pastora estava levando ela semana passada, retrasada. Acho que foi ano passado, é. Pastor, eu procuro ser no domingo, está aqui, pastor, está aqui, sabe por quê? Eu sinto que se eu faltar um dia, outra semana vai ser difícil que eu vim. Brecha. Resistir ao diabo. Eu tenho que resistir. Tudo que o diabo quer, querido, é que nós demos uma brecha, que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Quando você pega no original do grego, essa palavra, não deis lugar ao diabo, quer dizer, não dê nem sequer um espacinho. Sim. Tem aquela ilustração, eu tenho que falar Santa Ceia aqui e acabar. Já falei para vocês, né? A ferramenta, nem vou colocar as outras, a ferramenta mais usada pelo diabo que ele gosta é o pé de cabra. Por quê, pastor? Porque o pé de cabra espiritual do diabo é assim: o crente deu uma brechinha, ele enfia o pé de cabra e faz um arrebento na vida do crente. Então o que eu faço? Eu luto, eu persevero, eu me posiciono e falo: Satanás, na minha vida você não vai conseguir nenhuma brecha.
E se porventura der um vacilo, porque todos nós somos humanos, eu já dobro meu joelho e falo: Senhor, tenha misericórdia, me perdoe, me coloca de pé de novo, não deixa eu esfriar, não deixa eu parar, não deixa eu desanimar, não deixa eu cair nessa falha de novo. Como o pastor falou assim: não é o nosso pecado que porventura possa acontecer. Pai, tira de mim, igual aquela questão, a minha diabetes, a minha dor de cabeça, a minha não, é do capeta, do diabo, aquela diabetes que veio sobre o meu corpo, aquela doença que veio sobre o meu corpo, aquela dor de cabeça que veio sobre o meu corpo, mas em nome de Jesus eu repreendo, eu mando embora, eu estou lutando contra ela, eu não aceito na minha vida. Amém. Glória a Deus. Não é meu não, é do diabo. Eu lembro uma vez que eu orei para uma mulher, e ela foi curada do câncer, para a glória de Deus. Eu lembro até hoje que a oração que eu fiz, eu falei assim: ó, Pai, em nome de Jesus, eu amaldiçoo essa doença. Eu amaldiçoo essa doença em nome de Jesus. Dias depois, o pastor Lima me ligou, nem lembrava mais, passava uma prova violenta lá, fechando a loja que nós tínhamos aqui em cima aqui. A mulher foi fazer lá a quimioterapia, o cabelo não está caindo, a mulher está passando agora a quimioterapia. Que mulher, eu nem lembrava. A mãe de Giovana, lá da Logos. A mãe de Giovana da Logos. Nem que você orou lá, eu chamei você lá. Eu lembro, pastor. Meu, pelo jeito a mulher está curada. Até hoje a mulher está para cima e para baixo aí. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido. E outra, faça para Deus, viu? Porque a mulher nunca veio e falou: ô, Deus abençoe, pastor, obrigado. Nem me conhece, passa na rua, nem vê. É porque ele faz para o homem, ele faz para Deus. Né? Amém. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Então vamos perseverar, vamos buscar. Continuemos nos armando no Senhor. Não vamos deixar que o inimigo nos pare. Parabéns para você, Antonella, chegando. Parabéns para você que veio para a casa do Senhor. É dia de Santa Ceia, é dia de eu resistir. Vou resistir o cansaço, vou resistir o sono, vou resistir a preguiça. Vou para a casa do Senhor. 1 Coríntios 11, pastora, 28, para a gente ler assim. Eu vou resistir. Eu não vou deixar que isso aí me pare, não. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou buscar a Deus. Eu vou perseverar. Até a última hora eu vou crer que Deus trabalhando, fazendo milagre na minha vida. Até a última hora eu vou crer que Deus pode intervir e inverter essa situação da minha vida. Eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, e o general de guerra está comigo. O general de guerra, ele está do meu lado. Ele me chamou para testemunhar coisas grandes. Pastor, isso não acontecer. Se não acontecer, querido, nós vamos estar na eternidade, na glória, junto com o Senhor. Mas a pessoa se decepciona com Deus e fala assim: ah, meu Deus não fez, tal. Filho, é como Paulo disse. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, às vezes, quando um dos nossos, esse dia bombou ontem, né? Não sei se é missionária, se é irmã lá da Assembleia, mas que é da Belém, que faleceu na Moça Nova, pela foto parece nova. E às vezes isso nos abate muito, mas na tradição antiga dos cristãos, quando alguém morria, eles até jantavam de defunto. Lembra que ela frase que jantava de defunto? Porque eles faziam uma festa, faziam um jantar no enterro da pessoa e cantavam um hino e adoravam. Porque a pessoa foi para a glória, foi contemplar Jesus, a pessoa foi salva, a pessoa está com o Senhor, não tem mais risco de se desviar. Então, de qualquer forma, nós somos mais que vencedores. Se estamos doentes, Deus pode nos curar. E se não nos curar, nós vamos para agora? Então, Senhor, vamos estar curados para sempre. Então não tem como o inimigo querer ter vantagem contra nós. Então, não temos a nossa perspectiva, não. Peraí. De qualquer forma, eu sou vencedor. O inimigo não vai me vencer. 1 Coríntios. Nós vamos falar. Aleluia. Prosseguimos aqui. Verdade. Você que vai na sua casa, se revista do poder da armadura, se posicione. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida.